salvou. Aqui através deste meio de comunicação para levar a cada um dos preciosos e amados irmãos e amigos, onde juntos nós vamos desfrutar da bendita palavra de Deus. É um privilégio muito grande chegar até o teu lar, para que juntos possamos desfrutar daquilo que existe de melhor, que é a palavra de Deus. Um tanto quente aqui, né? Mas graças a Deus tudo na paz. Deus nos enviou um profeta. Nós já temos aí 3 mensagens que ele fala sobre a ordem da igreja. Deus em simplicidade, quando ele dedica o tabernáculo, ele já em 1963 já fala sobre a ordem da igreja. Depois ele pregou mais uma mensagem, a ordem da igreja, em 1963. Creio que em 1953 ele também pregou uma outra mensagem sobre o título da ordem e a ordem da igreja. Então, nós somos um povo ordeiro e vamos passar a orientação para todos vocês, e estou certo de que vamos ter um momento abençoado na presença de Deus. E que nesta quarta-feira nós estamos certos de que Deus está nos abençoando de uma maneira muito especial. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, para nós conversarmos um pouco sobre aquela série O Espírito Santo que temos falado, e quero hoje ver se eu consigo conversar assim com cada um e te convidar a anotar as escrituras sagradas, né? E então você estará apto para estar imunizado com a palavra, porque é a única coisa que pode nos guardar, nos proteger e nos dá direito de vida eterna, é a palavra. Uma vez na palavra, então, nós somos mais do que vencedores. Quero falar um pouquinho hoje que foi o Espírito Santo que escreveu essa palavra. Então, nós precisamos estar atentos, porque ele tem as suas maneiras de se manifestar, e o que eu e você, o que nós precisamos é estar muito atento aos movimentos do Espírito Santo, porque ele se move, ele fala, ele é uma pessoa, ele é a escrita, ele é o espírito da escritura, e enfim, foi ele que escreveu essa palavra. E para nós então começarmos aqui, vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 16. A Bíblia diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bendito Deus e Pai, esta é a sua palavra. E passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Senhor, eu te peço nesta oportunidade que ajuda-me a ajudar a teus filhos e que a sua palavra encontre guarida em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro
por cada um de meus irmãos e de minhas irmãs que está nos acompanhando através desta transmissão. Que haja cura, que haja libertação e que Teu Espírito Santo possa realmente habitar em nós. Em Teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Você, como é ensinado, deve separar a sua oferta e na primeira oportunidade que você tiver, então você deixa aqui com a administração, porque somos ensinados que um culto sem oferta, ele é incompleto. E aqui dentro desta escritura que lemos de 1 Coríntios 3, verso 16, Paulo está dizendo: não sabeis que vós sois o templo de Deus? Templo, casa, tabernáculo é um lugar de habitação. E Paulo então chama a mim, a você, a cada cristão, a cada cristã de templo, ou seja, tabernáculo, casa, lugar de habitação. E ele então faz com que nós reflitamos um tanto mais melhor a respeito dessa escritura. Estou usando a Bíblia Corrigida Fiel, e ele então está assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele faz uma interrogação, né, a cada um de todos aqueles e aquelas que professam servi-lo em espírito e em verdade, porque este é o propósito de nós estarmos aqui nesta última era. Nós estamos vivendo a última era da igreja. Já passamos por 6, a era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Filadélfia. Nós estamos então agora na 7ª e última era. Não haverá uma outra era depois desta. Esta era tem uma de suas características de que é uma era morna. Ela não é quente e ela não é fria, e por isso Deus a vomitou de sua boca. É uma era considerada nua, é uma era considerada cega, embora ela se justifica como é rica e que de nada ela tem falta. Por isso que você vê que as pessoas desta geração que professam serem cristãos e serem cristãs, os testemunhos dela parecem qualquer coisa menos cristãos. E olha que você às vezes até se assusta quando você está em um ambiente e alguém chama o outro de irmão ou de irmã, e que às vezes eles expressam que servem a Deus e você até se assusta, porque não faz diferença nenhuma entre o mundo e eles. As vidas não estão pautadas com a palavra, o comportamento, a conduta, e é uma coisa estranha. E também nós somos estranhos, porque às vezes quando alguém que nos conhece e a gente é chamado de irmão ou, né, se identifica como um cristão, os olhares das pessoas é da sua cabeça aos seus pés, como que a gente é um extraterrestre. E na verdade nós somos extraterrestres. Eu cheguei em um mercado de nossa cidade e uma jovem me perguntou se eu era crente. Eu disse: sim, eu sou da igreja dos extraterrestres. E ela olhou para mim, arregalou os olhos e disse: mas aqui tem essa igreja? Eu falei: sim, tem, eu congrego lá. Você já ouviu falar nela? Ela disse: não. Eu falei: quer ver? Eu também vou te afirmar que vocês têm muitas coisas que você não sabe. Você já ouviu falar que o único batismo que a Bíblia tem é em nome do Senhor Jesus Cristo? Ela olhou para mim e disse: não, eu nunca vi falar isso. Falei: então,
é somente a igreja dos extraterrestres que batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu continuei, você sabia que Deus tem enviado um profeta para esta geração? Biblicamente está dentro da Bíblia. E ela, como uma denominacional, olhou assustada. Não, eu nunca vi falar sobre isso. Eu falei, está vendo? Um profeta é somente para um povo que é extraterrestre, porque Deus direciona diretamente a esta gente. Eu falei, vou te fazer mais uma e última pergunta, a qual ele poderia fazer outras. Você já ouviu falar que uma santa ceia em que as pessoas não comam pão ázimo e bebam o vinho tinto como a Bíblia ensina, e que lava os pés dos santos, e quando termina de lavar a ceia, cinge-se com a toalha, ajoelha e lava os pés uns dos outros? Ela disse, não. Eu disse, está vendo? Isto é apenas para a igreja dos extraterrestres. E então, nós somos pessoas extraterrestres, porque não somos deste mundo, não viemos aqui para ficar, estamos aqui de passagem. Jesus disse que ele não era deste mundo, daqui eu não sou. E também nós não somos aqui deste mundo, estamos de passagem, e pela graça de Deus anunciamos a mensagem de um profeta que veio com uma mensagem de restauração de todas as coisas. E nesta minha série eu estou falando com vocês sobre o regresso do Espírito Santo na vida das pessoas, porque somente aqueles que tiverem o Espírito Santo é que terão o direito de serem arrebatados para viver na glória que o nosso Deus reservou. E claro, vamos sair daqui por um período de tempo, mas regressaremos para aqui, pois a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Brevemente estaremos de volta aqui, depois que esta terra passar pelo seu juízo, batismo com fogo. Então, nós voltaremos para viver uma eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero lembrar, trazer à sua memória o livro de Ezequiel, comparando aqui com essa carta de Paulo, dizendo aos Coríntios, e dizer que os filhos de Deus e as filhas de Deus são templos, e sendo templo, nós entendemos que foi o Espírito Santo que escreveu esta palavra. Sendo o Espírito Santo que a tem escrevido, é claro que não tinha um outro lugar a escrevê-lo a não ser em nosso coração. Foi isso que Salomão escreve no livro de Provérbios, capítulo 7, se não me falha a memória. Ele disse, e dá esse conselho, escreve-os, ata-os em teus dedos e escreve-os na tábua do seu coração. Quero que você se lembre que Maria, quando ouvia as palavras, ela apenas guardava em seu coração. É onde eu e você precisamos guardar a palavra no coração, porque é do coração que procede as vias da vida. Eclesiastes, então, ou melhor, Provérbios, Salomão diz isso no capítulo 7. E aqui Paulo traz assim a nossa memória de que nós somos o templo do Espírito de Deus. Ezequiel escreve algo bastante enfatizante, né? Para que nós possamos memorizar isso e trazer isso aos corações. Está em Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25. Quero ir aqui com bastante calma, com muita tranquilidade, com o propósito e o objetivo de que esta palavra também possa estar escrita no seu coração, porque foi o Espírito Santo que escreveu essa palavra. Veja aqui, então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos os purificarei. Deus está aqui, através de Ezequiel, trazendo uma advertência muito séria. No versículo 26 ele disse,
e dar-vos-ei um coração novo. Lembra que Davi ora no Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então aqui está Ezequiel profetizando, dizendo assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, Deus, através do seu Espírito, que Ele enviou o Espírito do Consolador, no Evangelho de João capítulo 14, nós já falamos sobre isso aqui, Ele enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade e nos fazer lembrar de todas as coisas. E Ele disse: olha, se eu não for, o Espírito do Consolador não virá. Então, Ele foi e regressou para nós em forma do Espírito Santo. E este foi o ministério de Deus através de William Branham. Ele disse: olha, o meu ministério é afirmar para vocês que o Espírito Santo está aqui. Deus está aqui na terra em forma do Espírito Santo. E Ele que escreveu a palavra, e é Ele que te fará lembrar de todas as coisas. E é impossível que Ele venha lembrar a mim e lembrar a você, se não for através de um profeta, para que eu leia essa escritura aqui do livro de Ezequiel. Ezequiel foi o profeta o qual Deus usou para expressar essas palavras, porque não era nada mais e nada menos do que o Espírito através de Ezequiel. O que eu lê lá no livro de João, o que eu lê no livro de Jeremias, o que eu lê no livro de Isaías, não é nada mais e nada menos do que o Espírito Santo através destes homens que escreveu esta palavra, e traz a minha memória e a sua memória que sem o Espírito Santo não existe arrebatamento. Então, irmão e irmã, este é o momento de nós colocarmos dentro de nós esta palavra, porque as palavras de Jesus é Espírito e vida. Ezequiel, então, está dizendo: e dar-vos-ei um coração novo. Deus precisa nos dar um coração novo. Por isso que através do Evangelho de João capítulo 3, ele diz isto a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então tem que se ter um novo nascimento, tem que se ter um novo coração, tem que se ter um novo espírito, tem que se ter uma nova vida para ter uma nova morada, para ter uma nova Jerusalém. Então temos que passar pelo processo da novidade de vida, para que o mundo pereça e que nós nascemos para servir a Deus em espírito e em verdade. Por isso convém que Jesus Cristo cresça e que nós morramos a nossa natureza, as nossas coisas que ferem a palavra de Deus. Precisa dar um basta em tudo isso e procurarmos viver a sua palavra. E então Ezequiel continua dizendo no versículo 27, aqui de Ezequiel 36, e disse: e porei dentro de vós o meu espírito. Olha, meu irmão e minha irmã, a forma que Deus precisa fazer no coração humano, o que Deus precisa fazer com o homem, com a mulher que procura servi-lo. Veja: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um de carne. Após Deus fazer todo esse processo de um novo coração e um novo espírito, e tirar essa carne do coração de pedra e nos dar um coração de carne, no versículo 27 ele disse: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os observarei. Veja
que Deus tem um trabalho muito especial para trabalhar na vida daqueles e daquelas que realmente fazem questão e querem de verdade sair deste mundo de trevas e ser uma testemunha real, verdadeira e genuína. O processo é a palavra de Deus, é Ele que estabelece como os seus adoradores, como as suas adoradoras devem se comportar e se conduzirem aqui nesta última era. Lembre-se, não haver uma mudança aqui e agora exatamente, pode que não tenha mais tempo e as consequências sejam difíceis. Então, meu irmão, ele diz no versículo 28, e habitarei, eu dei a vós, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Atravessa o deserto para receber a terra que manava leite e manava mel. A igreja antiga está passando por este mundo de trevas, por esta era negra e terrível, e quando passar para o outro lado vai receber a sua terra, que é o Espírito Santo. Nós estamos em busca da nossa terra, que é o Espírito Santo, e já nós estaremos atravessando desta vida para uma vida nova, para a nova Jerusalém. E a palavra de Deus tem vindo e está nos transformando. Há necessidade de passar pelo processo do novo nascimento. E esse processo é agora. É a palavra em você, a palavra em mim, é a palavra em nossa vida que processa-nos e nos faz filhos e filhas de Deus. Para isto, eu e você precisamos estar em Cristo para sermos uma nova criatura. Então lembre-se que quem escreveu esta palavra foi o Espírito Santo. E se o Espírito Santo escreveu esta palavra, esta carta chamada Bíblia, ele está endereçando isso à sua noiva, à sua escolhida que ele escolheu para ser a sua esposa. Então, nós precisamos agradá-lo e procurar satisfazer a sua vontade. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia está recheada de promessas, de deveres e de obrigações que eu e você precisamos cumprir, porque Deus está em sua palavra e ela precisa estar dentro de nossas vidas. O apóstolo São Paulo escreve na segunda carta de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 13 e 14, ele diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, viu, Timóteo? Eu vou te escrever isto, então conserva o modelo das santas palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, e guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Veja essa carta aqui. Desculpe, está um clima um tanto seco aqui na nossa cidade. E veja bem, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, e na fé e no amor que há em Cristo Jesus. E ele então no versículo 14 disse: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Se você é templo de Deus, se você é casa de Deus, se você é morada de Deus, se você é o tabernáculo de Deus, então guarde este bom tesouro, ou melhor, guarde este bom depósito, que é um grande tesouro pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu e você precisamos estar assim, tão afinados com a palavra, que o desejo de Deus seja cumprido em nossas vidas. Quero também te lembrar que Paulo escreve no versículo 17 de 1 aos Coríntios 3 assim: se alguém destruir o templo de Deus. Agora, o que é o templo de Deus? Seria a igreja, o prédio que você congrega?
O templo de Deus seria esta que chamamos de igreja de alvenaria, ou de madeira, ou seja lá, de mármore, seria, né, de estrutura metálica, seria isto o templo de Deus? Não, não é esse o templo de Deus. E Paulo diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, meu irmão e minha irmã, este templo que é você, tá, meu irmão, minha irmã, que é você, deve ser consagrado para o Senhor Jesus. A sua vida precisa ser uma vida realmente rendida ao Senhor Jesus, a ponto de que seus vizinhos e seus amigos admirem e possa dar o testemunho que se há um crente, é você. Ele dá esse testemunho de que você é uma cristã de verdade, ou um cristão de verdade. Então, se você é o templo do Espírito Santo de Deus, e você o está destruindo com o pecado, fazendo do seu corpo um pecador, né? Ser uma pessoa que pratica toda sorte de pecados, você anda embriagando-se com vinhos, anda se embriagando com uísque, embriagando com cervejas e dando um testemunho mal para seu irmão, para sua irmã, para os seus vizinhos, para a sua família, não é o tipo de exemplo que Deus está exigindo que você seja. Precisamos de verdade preservar este templo para ser a habitação de Deus, porque enquanto esta vida de pecado estiver presente na sua vida, Deus então estará longe de você. Deus, através do nosso profeta, nos diz que o Espírito Santo sai e fica lá de fora, no umbral da porta, te olhando, e ele sai e vai se distanciando, e você nunca muda de vida, e vai chegar um momento que ele toma o voo como a pomba e não regressa mais. Por quê? Porque ele é santo, e ele, sendo santo, exige que os seus filhos e as suas filhas sejam um templo santo, e não tem como ser um templo santo sem o Espírito Santo. Então, preserve o Espírito Santo, mantenha o Espírito Santo, alimente o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Foi o Espírito Santo que disse ao profeta para pregar uma mensagem, porque esta mensagem te daria o preenchimento do Espírito Santo para o arrebatamento. Então vamos estar com as nossas vidas em ordem, sendo este templo que é santo, porque o Espírito Santo se alimenta da sua palavra que ele mesmo escreveu. Então, meu irmão e minha irmã, esta mensagem que você tem em suas mãos é o alimento para a sua alma, é a Bíblia Sagrada de Deus, que é uma carta de amor que Deus escreveu para aqueles que elegeu nele antes da fundação do mundo. Lembramos de Efésios capítulo 2, versículo 18, este livro de Efésios foi uma carta escrita direcionada à noiva, àqueles eleitos e eleitas que realmente creem no arrebatamento e estão colocando as suas vidas em ordem para este evento. Ele escreve assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jamais Jesus Cristo será a pedra de esquina para aqueles e aquelas que descreem em um profeta. Está edificado aqui, veja, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você que não crê que existe profetas estará em um grande problema, porque a palavra
está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque estes são os homens, o qual Deus elegeu antes da fundação do mundo, com uma mensagem de preparação de arrebatamento e uma mensagem profética, desvendando os mistérios que está escrito na Bíblia Sagrada, que é revelado apenas a filhos e filhas que realmente estão dispostos de viverem esta palavra e serem testemunhas. É para isto que Deus está chamando homens e mulheres. E ainda no versículo 21 do capítulo 2 de Efésios, Paulo disse assim: no qual todo edifício, veja, aqui já nos está chamando de edifício. Nós somos chamados de edifícios, de templo, de tabernáculo, de casa e de morada do Altíssimo. Ele diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Ó, meu irmão e minha irmã, que oportunidade tenho eu, se é o Espírito Santo então que escreveu esta palavra está vindo em direção à minha vida e à sua vida, para que haja uma edificação, porque Ele está procurando lugares para habitar, e Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Por isso eu e você somos criados através de sua palavra. Não nascemos da vontade de homem algum, mas da vontade de Deus, e estamos aqui para manifestar a sua palavra. E para ser uma pessoa que manifesta a palavra de Deus, ela precisa estar na minha vida, ela precisa estar na sua vida. E no versículo 22 de Efésios 2, ele diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Oh, que privilégio, minha irmã, que privilégio, meu irmão. Foi o Espírito Santo que escreveu esta palavra aqui, e ele está dizendo que nós estamos sendo edificados para a morada de Deus em espírito. O momento é esse, a hora é essa, não tem uma outra geração. É nesta era aqui que Deus então habita em homens e mulheres que professam a sua palavra e que vivem a sua palavra. Isso aqui não é contar histórias, isso aqui não é dizer que Deus habitou em William Branham, isso aqui não é dizer que Deus habitou em Paulo, que Deus habitou nos profetas do passado. Não, senhores, isso aqui é viver uma vida digna do Evangelho, tal qual eles viveram, porque aí sim, não mais eu, não mais você que vive, mas Cristo agora que vive através da minha vida, da tua vida, para sermos esta morada do Espírito Santo. Oh, isto é muito gostoso, isso penetra as juntas e medulas e vai lá dentro da alma, porque a palavra é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Veja, é um prazer imenso levar através deste meio de comunicação esta mensagem profética que Deus tem nos enviado. Eu quero ler aqui alguns assuntos que o profeta de Deus falou aos nossos corações. Eu quero começar aqui na mensagem do segundo selo. Ele disse assim: Deus opera sua posição numa trindade: justificação, santificação, e encarnando-se em seu povo com o batismo do Espírito Santo. Então Deus se encarna em sua igreja através do batismo com o Espírito Santo. Do contrário, meu irmão e minha irmã, é apenas falácia. Mas quando o Espírito Santo está em você, quando o Espírito Santo está em uma pessoa, você não nega a palavra, você crê em toda a palavra de Deus. E ele continua dizendo assim: a mesma coisa, como Deus então se manifesta. Veja, Deus opera sua posição numa trindade: justificação, santificação e encarnando-se em seu povo com o batismo do Espírito Santo. Este é um lado da moeda, mas toda moeda tem dois lados.
E o outro lado da moeda acontece exatamente com Satanás. Vê? A mesma coisa, o diabo está exatamente num tipo como Cristo. Satanás se encarna nas pessoas. E observe, Satanás em algumas pessoas. E você vai ver que o comportamento, que a atitude, o que falam, o que faz, os prazeres que tem, as emoções que tem, são obras de Satanás, porque os filhos de Deus e as filhas de Deus, tendo Deus em sua vida, também tem comportamento, tem atitude, tem emoções de acordo com a palavra, porque afinal, quem escreveu a palavra foi o Espírito Santo, e o Espírito Santo te guia em toda a verdade e te faz lembrar de todas as coisas que estão escritas nos livros desta profecia. E o profeta de Deus continua dizendo, mensagem é o segundo selo. Quando Jesus se encarna em seu povo, a própria vida que estava em Cristo está nesta pessoa. Irmão, preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã, que quando Jesus se encarna em seu povo, a própria vida que estava em Cristo está na pessoa. Eu te pergunto, a vida que estava em Cristo está em você? Se não está, alguma coisa está errada em algum lugar, e isto não está errado na palavra de Deus, porque foi o Espírito Santo que escreveu esta palavra. Eu e você, e cada pessoa que professa a fé cristã e que diz que tem o Espírito Santo, precisam viver esta palavra, precisam ser a manifestação desta palavra. Veja, o Espírito é o que vivifica. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Vê? O Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Foi o Espírito Santo que escreveu esta palavra, meu irmão. Esta palavra, minha irmã. Então nós precisamos examiná-la. Ele a escreveu porque Ele pensou no nosso bem. Ele pensou no nosso futuro, Ele pensou no bem da nossa família, Ele pensou no futuro da nossa família. Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todos cheguem ao conhecimento. E se você quer o conhecimento da precisa de um. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus capítulo 17, versículo 11. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem deste Elias, que a Bíblia disse em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Você está ouvindo o alarido, que é a primeira parte da descida de Deus através de sua palavra aqui para esta geração. A segunda etapa, que é a voz de arcanjo, está em processo, porque a trombeta de Deus também ecoará, e juntos seremos, os vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão primeiro, e juntos vamos encontrar com o Senhor nos ares. Este é o prazer que temos, para que através deste meio de comunicação levemos a você que a profecia está cumprindo,
que a Bíblia está se cumprindo, que Deus está reunindo um povo para o arrebatamento, e você está convidado a conhecer esta mensagem. Solicite literatura, solicite pregação, solicite a visita de um evangelista, de um pastor, de um homem de Deus que possa ir até a sua casa e levar a você esta mensagem de restauração, porque a Bíblia promete que você e a sua casa será salva se você crer, se você se posicionar, se você permitir que o Espírito Santo escreva esta palavra no seu coração. E o profeta de Deus continua aqui na mensagem segundo selo, dizendo: que seria se você tomasse a vida de uma parreira e a colocassem numa aboboreira? O que iria acontecer? Ela não daria abóboras de modo algum, ela daria uvas, porque a natureza é de uva, a natureza não é de abóbora. Que seria se você tirasse a vida de um pessegueiro e o colocasse em uma peleira? Ela daria peiras? Não, daria pêssegos, porque a natureza dela é de peira. Um filho de Deus e uma filha de Deus, a natureza dele é de cristão, é de cristã, porque é seguidor da palavra de Deus. Vê? E a vida mostra o que é. Veja bem, a vida mostra o que é. Mamão, mamão. Manga, manga. Abóbora, abóbora. Cristão, seguidor de Cristo. Não é seguidor do mundo, não é seguidor do credo, não é seguidor do dogma. Não, cristão é seguidor de Cristo. E se é cristão, seguidor de Cristo, então a vida é de Cristo, o testemunho é de Cristo, e não é mais a pessoa que vive, mas é Cristo agora que vive através desta pessoa, e então você se torna a carta lida por todos os homens, você se torna outdoor de sua palavra, testemunha, como ele disse que deveríamos ir para Samaria, Jerusalém e até os confins da terra, sermos testemunha de sua palavra. Oh, meu irmão, minha irmã, a vida mostra o que é. Vê? Quando você ouve as pessoas dizerem que elas têm o Espírito Santo, mas estas pessoas negam esta palavra, alguma coisa está errada em algum lugar, e não é a palavra, é a pessoa que foi enganada. Ela achou que ela era uma cristã, ela pensou que ela era uma cristã, ela disse que ela era uma cristã, ela falou para as pessoas que era uma cristã, mas na verdade elas não são, porque negam esta palavra. A palavra não pode negar a palavra. Por isto que Jesus disse que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, então você crerá em toda a palavra, porque é a vida da palavra que está em você. Jesus disse que a carne para nada aproveita, mas as minhas palavras é espírito e vida. Amém. Deus seja louvado. Deus está em sua palavra. Então o Espírito Santo escreveu esta palavra. Se você professa que tem o Espírito Santo, então você precisa confessar esta palavra. Você não vai ter paz de espírito, você não vai ter sossego, porque esta vida que está dentro de você, ela irá jorrar, ela virá para fora, porque é assim que uma planta faz para produzir. Ela tem que tomar muita água, e quanto mais água a fruta puxa, mais grande ela fica e mais doce ela se torna.
Eu e você, como filhos e filhas de Deus, precisamos jorrar esta fonte de água viva para dentro de nós, porque rios de água viva fluirão através do nosso viver. Esta é a promessa, esta é a Bíblia Sagrada. Eu afirmei desde o início desta nossa programação de que o Espírito Santo foi quem escreveu esta palavra. Isto está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Quero te lembrar isto que está escrito, vê? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, lembre-se disso, vou repetir. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então não adianta você usar teologia, não adianta você usar a hermenêutica, não adianta você estudar absolutamente nada. A Bíblia, ela não precisa de intérprete, porque nenhuma das palavras desta profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens cheios do Espírito de Deus, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Eles não interpretaram nada, eles apenas foram usados. Eles foram o vaso, eles foram o templo, eles foram a casa, eles foram o lugar de habitação que o Espírito Santo desceu e se formou ali naquele corpo, e o Espírito Santo expressou a sua palavra. Por isso Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida, quando provém da fonte real, verdadeira e genuína, que é a sua palavra. Aleluia! Deus seja louvado, Deus está em sua palavra. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que Jesus disse em Lucas 24, 49. Vamos olhar esse cumprimento aqui desta profecia, porque o Espírito Santo, ele está em sua palavra. Esta Bíblia Sagrada, quem escreveu foi o Espírito Santo, e eu quero aqui trazer dentro da mensagem, o quarto selo, algumas palavras que Deus falou para nós através de seu profeta. Ele pega Lucas 24, 49 e diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, mas ficai em Jerusalém e esperai lá. Os discípulos tinham que ir para Jerusalém, eles tinham que aguardar lá, havia profecia que tinha que se cumprir, e assim eles fizeram após a ressurreição de Jesus. Agora, a minha pergunta é: qual era a promessa do Pai? Estava em Joel capítulo 2, versículo 28. Ora, nós encontramos que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então eles adivinham de estar em um lugar. Leia Atos capítulo 1, leia Atos capítulo 2. Não, melhor, leia o livro de Atos e você verá que a promessa que Deus fez através do profeta Joel aconteceu exatamente na vida de seus profetas, e agora também está acontecendo na vida dos seus filhos e de suas filhas que professam a fé nesta era que nós estamos vivendo. Em Isaías capítulo 28, versículo 19, a Bíblia disse: assim por lábios gaguejante e por outras línguas falará a este povo. Ó, meu irmão, minha irmã, são tantas as profecias que estão em pleno cumprimento, que somente Deus, através de um profeta, para revelar essas bênçãos tão maravilhosas. Então os nossos irmãos esperaram por seus ministérios, pela palavra ser vindicada. E quando você, meu irmão, minha irmã, buscar o Espírito Santo, faça o mesmo. Espere pelo Espírito Santo, busque o Espírito Santo, porque foi Ele que escreveu esta palavra. Ele é esta palavra, Ele está
em sua palavra. Então, você tem que aceitar a Cristo por fé. Isto é exatamente correto. E você também aceita o Espírito Santo, é por fé. Então, quando você aceita o Espírito Santo por fé, então deixe o Espírito Santo vir na sua vida e te fazer a circuncisão no seu coração, como um testemunho de que Ele tem aceitado a sua fé. Aleluia! Isto me faz lembrar de Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Deus está em sua palavra e Ele cumpre a sua palavra. E Paulo continua dizendo, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória. Então, meu irmão, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Tudo que foi feito por Ele, e nada que não tenha sido feito, olha, tudo foi absolutamente feito por Ele, criado por Ele e para Ele. E Abraão creu em Deus, e quando Abraão creu em Deus, isto lhe foi imputado como justiça. Creia você também, que isto lhe será imputado. A Abraão, Deus lhe deu o sinal da circuncisão, como uma confirmação de que ele havia aceitado a sua fé. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a mesma coisa que nós devemos fazer. Deus precisa aceitar a nossa fé. A nossa fé em sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não passarão. Romanos 4, versículo 9. Romanos 4, versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? É a pergunta de Paulo. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da incircuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Ó, meu irmão, minha irmã, devemos esperar pelo Espírito Santo até que Ele faça algo. Não necessariamente porque tenhamos falado em línguas, não porque tenhamos dançado, ou porque tenhamos nos emocionado, ou até porque mesmo gritamos. Não, senhores, ou até mesmo se fomos mudados, até que algo tenha acontecido. Não me importa a forma que isto venha, o importante é que aconteceu, e esta é a coisa principal. O Espírito Santo veio na sua vida para mudar o curso do seu caminhar. E eu creio sim no falar em línguas, vê? Em todas estas coisas eu creio, e estão corretas, mas isto por si mesmo não vai funcionar. Você sabe que isto não irá operar, então isto não funciona. Eu tenho visto feiticeiros falar em línguas, olha a expressão do profeta. Eu tenho visto feiticeiro falar em línguas, visto bruxos falar em línguas, dançar no espírito, claro. Coloca um lápis e ele escreve em língua desconhecida. Isto aqui o mundo do pecado faz, a incredulidade faz, os terreiros de macumba faz, não é? Você sabe que isso acontece, talvez você não tenha visto, mas isso é real, isso é verdadeiro.
Uma vez eu fui em um lugar desse e eles disseram que eu não podia ficar lá porque eu ia atrapalhar o serviço deles e me expulsaram de lá. Veja, e alguém aí interpreta aquilo, é isso certo? E dizem a verdade, correto. Escreveu exatamente o que havia acontecido e estava perfeitamente correto. Era exatamente daquela maneira, e o profeta disse: e eu os tenho visto atirar pó sobre suas cabeças, e cortarem com faca, se cobriram com sangue de algum animal selvagem ou algo, e claro, veja, chamaram sobre si o diabo. Você quer ver melhor do que isso? Leia a mensagem, o nome de Jesus, leia a mensagem, o Deus desta era maligna. Todas estas mensagens estão à sua disposição, meu irmão. Vê? Então, falar em língua e não faz. Aí Paulo vem e diz em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, do verso 1, no verso 2 e no verso 13, 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, absolutamente nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentos dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Meu irmão, minha irmã, embora você possa fazer tudo isso, estas coisas não significam ainda que você tem o Espírito Santo. Mas quando ele, a pessoa, o imortal Espírito de Cristo se torna seu Salvador pessoal e te muda e faz com que você fixe sua vista diretamente no Calvário para esta palavra, então aí sim algo tem acontecido. Sim, senhor, algo tem acontecido e ninguém terá que te falar sobre isso, você saberá quando isso acontecer. Porque o vinho novo, quando ele traz revelação, então isto é revelado. E esta é a maneira que aconteceu lá no Pentecostes. Esta é a maneira que precisa acontecer com a minha vida, com a tua vida. Uma vida pautada com a palavra. Não mais você vivendo, mas Cristo, a palavra vivendo em você. E foi a palavra que escreveu esta palavra para ser direcionado ao teu coração, ao meu coração, ao nosso coração, que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam a sua vida, e que Ele te abençoe, e que esta palavra possa vir para a tua vida, para a vida de tua família. Pai querido e maravilhoso Senhor, este é o propósito, Pai, desta programação, que teus filhos e tuas filhas estejam tão interessados em teu Espírito Santo e que vão correndo em busca dele para viverem não mais para o mundo, mas viver para ti, para que a tua palavra possa habitar em nossos corações e sermos testemunhas reais e verdadeiras. Sela isto em nossos corações e nos abençoe em teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja louvado.